Será que é possível dar um rolê pelo Caribe gastando pouco? Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui e sejam bem-vindos a Cancún, no México. O objetivo do vídeo de hoje é justamente levar vocês com a gente para dar um rolê aqui pela cidade e tentar economizar um pouco de dinheiro. Vamos ver se é possível, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa e fica até o final para descobrir. E se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber como economizar em Cancún ao máximo. E aqui vem uma das maiores dicas, que é sobre a hospedagem. A gente não tá ficando lá na parte das praias. Não estamos em nenhum resort, inclusive de frente para o mar, embora seja um sonho ficar lá. Por quê? Valor, né, galera? Por aqui, na parte mais central de Cancún, Cancún Downtown, as hospedagens são bem mais em conta. Aqui, por uns R$200 na diária, você consegue alugar um espaço inteiro, bem completo para você passar os seus dias. Enquanto lá na parte da zona hoteleira, passa fácil dos R$1.000. Porém, por aqui não dá para ficar em qualquer lugar e a gente já vai explicar o porquê. E esse assunto da localização, ele é muito importante, tá? Porque no final das contas, a gente sempre está economizando alguma coisa em favor de gastar um pouco mais de outra. No caso onde a gente opta por ficar longe ali da zona hoteleira, a gente está economizando dinheiro, não estamos pagando uma hospedagem tão cara, mas vamos gastar um pouco mais de tempo chegando até lá. Por isso que é importante que você fique bem localizado em relação a transporte público, porque por mais que os transportes públicos daqui sejam vans, coisas que não sejam tão convidativas, o ônibus que leva lá para a região de praia, em geral, ele costuma ser bem confortável. Em alguns momentos ele está um pouco mais cheio, porém, ele é muito econômico. Está saindo ali na média de 12 pesos o trajeto. E uma coisa que eu gostei é que tu não precisa falar muita coisa. É só pegar, entrar no ônibus, subir e parar lá perto das praias. E a gente vai fazer isso agora e explicar para vocês como funciona. Agora sim, galera, descemos aqui, ó, bem em frente ao Super Chedraui. Não tem muito como errar, tá? Mas eu vou falar pra vocês assim, ó, que pra chegar aqui, basicamente, você precisa ter duas coisas. A primeira, usar aquele aplicativo ali da Movit, um aplicativo gratuito. A gente também acaba vendo de vez em quando uma propagandinha ou outra ali, mas é o preço de usar de graça, né? E com ele você vai descobrir uma informação muito importante, que é aonde eu pego um ônibus perto de mim. Basicamente isso que ele responde. Então, uma vez que você descobriu, esse daqui é o ponto de ônibus, você vai tentar pegar, você vai priorizar pegar a Rota 1 ou a Rota 2, que são as opções ali que ele dá no aplicativo também, né? Uma vez que você pegou um desses ônibus, você desce aqui na frente do Super Chedraui. E, Júlia, nesse momento você já se encontra bem perto, né? Bem perto da praia. E a outra coisa que tu vai precisar, não tem como, né? É a internet, para se localizar, para saber onde é que tu tá, conseguir usar o mapa ali, as coisas em tempo real, né? E desde que a gente chegou no México, a gente está usando o serviço da Olafly, porque agora a gente é parceiro deles também, né, Juliana? Yes, conseguimos um cupom de desconto para os nossos seguidores, então é só utilizar o Dias Por Aí. Quando for comprar o seu assim de internet, não é válido só para o México, mas vários destinos internacionais. Então fica aí a dica para não passar por sufoco, não ficar mendigando a internet aí dos outros. Pedindo Wi-Fi pros outros, pedindo né? Wi-Fi gratuito, não faça isso, tenha a sua internet. É verdade. E, cara, o ônibus é muito recorrente, tá? Lembrando que toda essa região aqui, ela é muito grande, muito turística, tem muito comércio e as pessoas, com certeza, não moram aqui, né, Júlia? Elas moram lá na parte central e chegam aqui usando o quê? Ônibus. A mesma coisa que a gente usou, né? Exatamente. A gente chegou no ônibus, na verdade tinha um monte de mexicano e um ou outro turista ali perdido no meio. Então realmente é um transporte bem frequente e que o pessoal daqui realmente usa para chegar na zona hoteleira. Não só para trabalhar, como também para turistar um pouco, né? Final de semana, pegar uma praia bem de boas. Acontece. Enfim, marquem bem esse lugar aqui, Super Chedraui, que depois a gente vai voltar aqui também, a gente vai mostrar pra vocês outras coisas que se encontram aí dentro. Mas bora pra praia que a gente já tá perto demais pra ignorá-la, né? Um ponto muito importante aqui em Cancún, as praias elas são públicas, pelo menos ali uma faixa delas sim. O que acontece é que muitas vezes o acesso a essas praias não é público, porque os hotéis e resorts basicamente fecharam todos os acessos e o acesso hoje em dia se dá muitas vezes por dentro deles. Porém, existem sim acessos públicos, né? E esse daqui eu acho que é um dos mais fáceis de encontrar, porque fica justamente ao lado do Cogobongo, que eu acho que é uma das outras grandes atrações aí de Cancún, além das praias, né? Muita gente tem o sonho de vir para essa balada aqui. E cara, é uma balada cara.
tá totalmente fora aí do nosso ideal de rolê barato, porque sai ali na faixa de uns $100 a entrada. Então, acaba sendo bem expressivo, mas o que a gente quer mostrar para vocês é a entrada pública aqui para a Praia do Fórum, que fica aqui nesse ladinho, ó. Então, essa daqui é a lateral do Cogobongo e essa daqui é a entrada pública para a praia. Lá no final, então, a gente vai poder ver o Caribe junto com vocês. Bora lá! Bem-vindos aí então à praia de Cancún. Sejam bem-vindos, então, essa daqui é uma das muitas praias do Caribe, né? Mais especificamente em Cancún. E esse lugar aqui é interessante, por quê? Porque esse cara aqui vai ser basicamente o teu open bar durante o tempo que tu passar aqui na praia. Vai ficar bem na frente desse mercado, é muito bom para se localizar, para achar, né, essa entrada para a praia. E a outra grande vantagem é que, pô, quer uma cerveja, quer alguma coisa, tu pode simplesmente comprar aqui, tu não precisa ficar carregando isso pela cidade. Aqui nas praias de Cancún não tem comerciantes ambulantes, que tu vai encontrar, vão ser, por exemplo, esses beach clubs aí, beach clubs, que daí sim já saiu da proposta ali de ser um rolê econômico, né? Eu acho que mais acessível, mais perto da praia e econômico é o 7-Eleven aqui, que daí tu fica sentado ali, tu vem aqui, compra uma água, compra uma cerveja, tem até pizza, já vi que a galera costuma comprar umas pizzazonas aí, mandar pra dentro e depois voltar pra curtir um pouco mais do Caribe. Lembrando que esse é o rolê econômico, né? Se tu quer vida de luxo, se tu quer, enfim, luxúria, daí tu vai procurar um outro vídeo, né? Não vem aqui falar, ai, se for assim, eu nem vou pro Caribe. Se for pra ser um comentário assim, fazer um comentário desse, nem assista nossos vídeos, então, por favor. Enfim, pra lá é onde a gente vai, mostra lá, Juliana. Que é uma das regiões que a gente mais gosta, porque a praia é muito mais tranquilinha. Enfim, vamos andar aí um pouco, talvez pegar uma cervejinha agora, e a gente continua com vocês. Bora! Então aqui é basicamente uma conveniência, tem até alguma parte ali de comida pronta, que você pode comer aí na hora. Mas o foco aqui, ó, estão nessas geladeiras, que aí tem as bebidas geladas. Tem tudo quanto é tipo, refrigerante, suco, água, tem cerveja, até whisky em lata, ó. Verdade, ó. E olha só que legal, aqui tem uma plaquinha com o horário que se pode vender o álcool. Então, de segunda a sábado, das 9 às 10h59 da noite. E domingo, das 9 até só às 5 horas da tarde. Então, durante a noite, de fato, não se pode vender álcool, só para cima de 18 anos. E aqui em Cancún, na verdade no México, não se pode tomar álcool na rua. Na praia é liberado, algumas praias, mas de modo geral na rua não pode, você pode até ser preso, então tem que cuidar com isso. Essa daqui está boa? Essa é porque é promoção 2 por 1. Este tamanho. Ah, esse tamanho de 2 por 1. Ah, cá, sim. Por supuesto. 59. Dale. Graças, amigo. Esse que eu estava buscando. Esse acá, não? Ó, então a gente perguntou pro mexicano ali qual que é a melhor cerveja. Ele falou assim, ó, leva essa daqui, a modelo, que além de ser uma cerveja muito boa, ela tá em promoção 2 por 1. Então bora lá. Ó, galera, o Guilherme aí já fez uma burrada, já começou mal o nosso rolê na praia. A parada veio aqui, ó, certinha pra colocar dentro, já tava pronta, ele foi e tirou a cerveja dali. Daí agora como é que leva? Não leva, vamos jogar fora. De raiva. Vai tomando. Vou já. tomar também essa coisa aqui agora. Agora eu vou começar a me emborrachar. Tá? Ele não tava nem falando de brincadeira. Não, agora vai começar a famosa borracheira, né? Então bora lá. E bom, galera, agora sim, parou de enrolação, vamos ao foco desse vídeo, que é curtir a praia, que é gratuita. Então bora lá, a gente tá aqui, ó, na Praia Fórum, ali assim foi a entrada que a gente veio. E a gente tá indo, na verdade, lá pra aquela ponta, bem no finalzinho. Por quê? Porque aqui o mar, vocês podem perceber que ele tá um pouco agitado, ó, tá até na bandeira vermelha. E pra lá, geralmente é uma piscina, né? Porque tem umas pedras e tal, e dá um embate assim, e aí não fica tão ruim de onda. E uma parada que eu notei hoje, Júlia, diferente dos outros dias que a gente veio, é que tá cheio de sargaço. Olha só a quantidade. Pois A gente veio já algumas outras vezes aqui pra praia e não tava assim tão feio, tá? Isso porque esse aqui é o sargaço, né? Isso, esse aqui é o sargaço, galera. Tem ali, ó, e na água também tem. Na verdade, ele vem pela água, né? É uma alga, né? É uma alga, aham. O que acontece é que ela, quando encosta no teu corpo, ela coça um pouco e depois, tá vendo como ela acumula um monte na praia? Ela começa a ter um cheiro ruim, sabe? Ó, olha só, e a polícia parou ali, ó. Vamos ver se alguém vai tomar uma multa.
Não, acho que só não pode fumar na praia. Ah, pode Beber ser pode, isso, é. mas fumar não pode. Mas isso é uma parada bem interessante, né? Até falando aí um pouco de segurança pra vocês, que a gente se sentiu muito seguro, assim, em Cancún, no geral, ali na parte que a gente tá hospedado. Mas aqui nas praias é absurdo, porque de vez em quando você vê um policial, ou às vezes até o pessoal do exército, assim, passando com esses carrinhos, com aqueles, como é que eu falo, aqueles guarda-chuvas, né? Bem armados, então te bota ali um pouco de segurança. Tu pensa, Se chegar um furacão, o guarda-chuva dá conta, né? Exato, é. E até falar pra vocês que a gente já veio pra praia antes, né? E a gente acabou deixando as nossas coisas na areia. A gente trouxe uma bolsinha pra levar pra água, mas naquele dia a gente nem achou que ia entrar na água. E o mar aqui, né, é muito convidativo, né? É uma água muito bonita. A gente acabou entrando e deixou as coisas na areia e não aconteceu nada, assim, é algo bem comum o pessoal pegar e deixar essas coisas na areia, guardadinho, né? E ninguém passa querendo roubar, nem nada, assim, ninguém te furta aqui, né? Então, bem tranquilo nesse sentido. E eu vou aproveitar agora, então, e fazer um time-lapse para vocês irem acompanhando como que é o trajeto até lá na outra praia que a gente vai. E aqui na praia tem alguns lugares que tem esses guarda-sóis, cadeiras e tudo mais. Esse aqui em específico eu acredito que seja ali do hotel, mas também tem alguns beach clubs, né, que eles chamam. E aí você pode ir em um deles, sentar. Muitas vezes não se cobra por ficar na cadeira, mas sim por consumação. Então, a depender do que você pede ali pra comer e tal, você só vai pagar aquilo. Mas assim, não é nada econômico, né? O nosso rolê do dia hoje é tentar fazer Cancún de uma forma econômica. Então a gente vai ficar por conta própria aqui na praia, não vamos alugar nenhuma cadeira, não vamos sentar em nenhum beach club não. E olha só como a água aqui, ela é bem mais forte. Tem um pessoal que se arriscou ali em entrar e tudo mais. Antes estava com a bandeira vermelha, pra cá já tá, acho que a bandeira amarela. Mas ainda assim você vê que as ondas são um pouco brabas, assim. De vez em quando acontece de ter degrau aqui, e aí você dá uma tonteada. Mas pra lá a tendência é ficar bem mais calmo. E eu noto também, Júlia, que à medida que a gente caminha pra lá, tem menos sargaço. Também. Aqui eu já não consigo ver mais sargaço na água, enquanto pra lá o sargaço está se acumulando ali na faixa de areia. Isso é uma questão assim que o sargaço é complicado, existem épocas onde tem mais, épocas onde tem menos. Porém, alguns lugares, algumas praias, elas têm barreiras naturais para o sargaço. Como por exemplo, eu vi que se tu chegar aqui em Cancún numa época que, esquece, o sargaço tá tomando conta de tudo, lá em Isla Mujeres, na Praia Norte, existe uma barreira natural lá que te protege do sargaço. Muitos dos hotéis, eles limpam a parte da frente, talvez aqui estava sujo também, eles limparam, justamente por conta dos turistas, enfim, para deixar sempre com aquela cara bonita, né? Inclusive, muitos hotéis colocam barreiras no próprio mar, assim, como se fosse uma rede de pesca, e aí dá uma limpada, mas ainda assim não tem como evitar, assim, um pouco sempre vem pra praia, né? É meio inevitável mesmo. Mas aqui tá bem tranquilo, ó, eu não vejo nada de sargaço. Aqui tá bem mais bonito nem na mesmo. água. A praia já tá bem mais limpa nesse sentido. E sério, quando a gente chegar lá na ponta, vocês vão entender por que a gente gosta de ficar nessa região aqui. É literalmente uma piscina, tá? Olha só como é diferente o posto de salva-vidas aqui. É bem naquele estilo característico, assim, que tu imagina as praias do Caribe, né? Com esse coqueirinho. Muito bonito. A gente vai contar, com certeza, em outro vídeo, um pouco mais aqui sobre a história de Cancún. O vídeo de hoje é realmente mostrar um rolê nosso pra vocês e ver que, cara, tu não precisa ser milionário, tu não precisa ser muito rico pra vir aqui aproveitar. Tu consegue, enfim, desfrutar bastante gastando pouco, né? Mas a gente vai sair pra mostrar também as ruas, mostrar ali a parte hoteleira, né? Os lugares que são mais luxuosos, assim, e a gente comenta um pouco da história. Porque, só um spoiler, isso aqui era uma ilha. Ela não era inteiramente conectada ali ao continente. Mas, na década de 70, eles acabaram por conectar, transformar isso daqui numa região turística. Spoilers. Chegaremos nesse momento, assim, nesse assunto em um outro vídeo, tá? É isso Por aí. enquanto, aproveitem aqui a praia, que eu acho que a gente já tá oficialmente onde a gente queria chegar. Olha ali um peixe, Júlia, olha aqui. Aonde? Que louco. Aqui, ó, bem fino, tá vendo? Ah, é um peixe É um isso? peixe, ó, aqui, ó. Olha, não vou entrar porque agora eu tô de roupa, mas nossa, é um peixe mesmo. Tem Será dois, ali atrás tem outro, na verdade. Que louco, né? Que legal, né? Bora então se acomodar aqui na areia e daí a gente mostra o mar
pra vocês melhor. Ó, a gente tá sem o microfone aqui, a gente colocou uma lente também na câmera pra dar pra filmar um pouco melhor embaixo d'água, vamos ver o que rola, né? Mas eu vou entrar agora na água e já não vai ter mais som, tá? Vou deixar aqui com a Júlia. Estou narrando por cima porque eu acho que o Guilherme se equivocou e o microfone dele não está pegando. Mas ele basicamente viu um peixe e agora ele tá entrando com a câmera embaixo d'água para mostrar para vocês. A gente comprou uma lente para GoPro porque a gente viu que a depender do quanto que você afunda, né, a câmera, vai perdendo um pouco da luz. E aí conforme perde a luz, as cores ficam um pouco mais zoadas assim. Então a gente comprou uma lente para recuperar as cores que perde. Espero que tenha sido uma boa compra. O Guilherme agora tá me dando um tchau e eu tô dando um tchau pra ele. E é isso aí. E pelo que parece, ele achou a água fria. Tá fria mesmo. E um fenômeno muito louco que tá acontecendo aqui agora, eu não vou saber explicar geograficamente, meteorologicamente, mas a água de Cancún geralmente costuma ser quente para essas épocas, né? A gente até conversou com um mexicano outro dia que ele falou que a água, numa época que ele veio, ficava quente até de noite, ele tomava banho de mar. Só que agora a água está super gelada. Então é um fenômeno que é para passar nos próximos dias, mas a gente tomou esse azar aí de chegar com água gelada. E olha só como o Gui ele tá fundo. Eu tô aqui, ó. E na verdade ele andou um monte, na verdade ele não tá tão fundo. Isso é o que é o bizarro, né? Realmente uma piscininha é muito fácil de entrar no mar nessa parte aqui da praia. Então a gente gostou bastante, assim, acho que é uma das nossas praias favoritas. E já pedindo, se você tá curtindo esse vídeo, deixa aí o seu like, comenta o que você tá achando, se a gente tá conseguindo de fato economizar aqui em Cancún, se você acha que os preços estão legais, comenta aí o que tá achando, dá aquela fortalecida no canal. Depois a gente vai descobrir se com essa capinha pra não entrar água, a GoPro ainda tem um som. Se tiver, a gente provavelmente vai deixar o som original. Se não tiver, vocês vão ter ouvido a minha narração, que eu fiquei aqui de longe narrando. Mais um comentário que não pode deixar de ser feito é que a cor desse mar é muito absurda. A gente, quando chegou de avião, a gente olhou por cima assim e fez uau! E aí, quando você vê pessoalmente, é ainda mais impressionante, assim, No vídeo não dá pra ver, né? Não dá pra ver, eu acho que com a GoPro, assim, não dá pra ver tantos detalhes, mas é absurdo, assim, é de se emocionar, é de arrepiar. Ó, galera, a gente tentou o máximo possível, assim, capturar as cores desse mar aí pra mostrar pra vocês, só que é difícil. Realmente, só pela câmera não dá pra ter noção de como é tudo isso daqui. E pra quem pensa em um dia viajar, é importante só evitar as épocas de furacão, né? Os furacões acontecem ali entre julho e outubro, mas a gente pesquisou e praticamente assim é de agosto a outubro onde a chance de ter um furacão é mais alta. O que acontece? O furacão não é um tornado, né? Não é aquele redemoinho que encosta no chão e que a gente vê nos filmes ou nos desenhos animados. O que acontece é uma chuva muito forte, com muito vento, e normalmente o pessoal aqui fica sem luz. Então, para quem tá vindo turistar, assim, para quem quer realmente aproveitar o máximo de Cancún, não é a temporada ideal. Deixaria aí para visitar nas épocas de seca, né? Onde realmente chove menos. Assim você consegue aproveitar ao máximo esse paraíso, né? Que é a Riviera Maya aí. Pedacinho do Caribe no México. Já curtimos um pouco da praia, agora a gente vai desfazer o nosso acampamento aqui e voltar lá para aquela direção do Cocobongo. Vocês lembram que para entrar na praia a gente se localizou aqui pelo Cocobongo e pegou essa entrada ali da esquerda. Só que bem em frente a ele tem esse mercadinho aqui, ó, que é uma bela de uma opção para comer de forma econômica aqui na praia. E aí a gente vai mostrar para vocês o quê? Tacos. Comida mexicana, Comida né? mexicana. Aqui realmente são alguns, vamos dizer assim, restaurantes bem pequenos, bem mais locais, assim, vai ser uma comida mais, vamos dizer assim, feita à mão. Claro que tem muita opção, mas a gente vai sentar num deles aqui e comer. Ah. Esse lugar aqui, Júlia, eu conheço que eles já aceitam cartão. Então boa. pra gente é bem importante. Bora tomar assento aí e pegar alguma coisa. Vou mostrar pra vocês aqui o cardápio, ó, meu, tem tudo da gastronomia mexicana. Mas a gente vai de tacos, eu acho, porque é o que a gente mais gosta, assim, né? Bora lá. Ó, a gente então pegou ali da Tia Leti, essa barraquinha aqui de trás. A gente pediu 2 tacos ao pastor e veio, ó, doble tortilha. Por quê? Porque muitas vezes ela vem muito
molhada, né? molhada, e aí destrói a tortilha. Então, para não destruir, eles botam 2 às vezes. E lá no distrito, na cidade do México, né, eles costumam chamar isso de concópia. Com cópia, tu pode pedir com cópia. Um taco com cópia. Limãozinho, mas aí cuidado, né, por conta do sol. E aí veio de cortesia aqui, ó, uns nachos que a gente pode mergulhar aqui num molho de feijão, por exemplo. Ou Pimentinha, num molho Júlia? verde, que eu acho que é meio apimentado. Vou pôr bem pouco. Bota um pouquinho aí pra gente ver. Testar, né? Hay que echarle más pimenta, Julia. A pimenta é uma parada desgraçada, porque tu bota um pouco, daí tu pensa, nossa, não, tá de boa. Daí tu vai lá e bota mais. Nesse momento em que tu botou mais, a tua boca daí começa a arder cada vez mais, assim, porque ela vem aos poucos. Mas bora focar aqui no taco. Meu, olha isso, tá muito, muito recheado. E por que a gente optou por mostrar tacos, né? E não outra coisa? Talvez teriam outras opções ali mais econômicas, por exemplo, pizza, sanduíches, mas aqui taco é comida mexicana, né? Faz parte da experiência de vir pra cá. Então, vamos ter experiência completa, mesmo que econômica. Tá muito gostoso, muito. Tá, e tu não vai botar uma pimentinha Tá aí? fenomenal. Eu vou pôr mais pouco, deixa que eu coloque, o Guilherme ele exagera um pouco. E falar pra vocês que por mais que esse aqui seja um dos tacos mais tradicionais, que é o taco ao pastor, cada lugar tem uma receita meio que própria, assim. Uns botam uma cebolinha, outros não botam talvez um abacaxi. Então vai variando assim um pouco, sabe? Mas o sabor, não importa a receita, é sempre maravilhoso. Não nos decepcionamos nem um pouco até agora aqui com a comida mexicana. Vamos aí então de limãozinho, com certeza. Não tem como, bem um pouco no rosto. Em tudo que é lugar, mas não faz mal. O importante é aproveitar o taco, né? Vou botar um pouco de pimentinha aqui. Só um pouquinho assim, ó. Nossa senhora. Já sinto a minha boca picar. E bora lá. Tô olhando pra câmera e vendo a Júlia, ó. Do outro lado, chorando da pimenta. Ah! Calma, Júlia, calma, calma. Ui, fica pior a cada minuto, juro. A boca assim já tá começando a ficar dormente. É, de fato, a pimenta é um negócio que pega, mas tá muito gostoso. Vou botar até mais um pouquinho aqui pra... Tu cuida. Caprichar. Cuida com essa pimenta. Já tô me acostumando, tô me forçando a provar todas. Mas essa aqui é aquela pimentinha assim só pra dar uma leve picância, ela não é tão forte assim. Mas se tu vai colocando um pouquinho, vira uma porção bem generosa e aí sim te pega. E vocês lembram que a gente mandou guardar na cabecinha onde ficava o Super Chedraui? É porque também é uma opção econômica para você comer. A gente vai subir ali no segundo piso que tem uma praça de alimentação e vai mostrar para vocês. E tem uma vista muito bonita, é importante mencionar, mas a gente vai mostrar também quando a gente chegar. Então, para quem não quer comer comida no mercadinho ali, não quer comer no restaurante, tem a opção também de vir aqui no Super Chedraui e comer uma comidinha de mercado, que costuma ser bem gostosa e um preço bem acessível aqui para a região que a gente está, né? E além disso, ó, isso aqui é muito importante. Aqui tu pode vir comprar uma bebidinha, alguma coisa para levar. Tem até as lembrancinhas, supermercado, né? Um supermercado completão, que tem 2 andares, inclusive. E a praça de alimentação fica lá em cima. Olha só, aqui já começa. Eles fazem aqui os tacos. Então dá pra pedir, ela monta aqui na hora. Tem algumas marmitinhas prontas, ó, 182 pesos. Paella. É isso aqui, é. Como é que é? Paella. Paella. Esse negócio aqui. Tem um nome em português, acho que é bem parecido. Eu só nunca tive muito costume de comer, então eu não lembro Também como é não. Mas olha só, a praça de alimentação é tudo isso aqui, ó. É bem grande. Lá tem a parte da padaria e aqui é tudo refeição. Tem até sushi, ó. Fica passando aqui o sushizinho. Não sei se é muito bom, né? Pokezinho também, Mas ó. tem. Tem um pokezinho ali também. Muitas opções. E lá, Júlia, fica a parte de buffet, ó. Tu pode também servir lá. Ali tem a famosa guacamole, né? Pra tu já levar junto com uns nachos. Aqui, ó. Muita gente eu vi levando pra praia. Então, pega um pote disso, um pote ali, um pacote de chips, assim, né? De nachos. E vai comendo na praia, assim, né? E aqui tu pode também escolher a tua carne e eles pegam e preparam na hora. Olá, Então, que tal? Acabo de elegir la carne y la prepara... Sí, acá se hace. Ah, se hacen, dale. ¿Y es lo mismo precio? Son diferentes. Ah, sim. Então, é isso. Basicamente, tu pode também escolher a carne aqui e ele pega e prepara pra ti. Daí tu serve teus acompanhamentos aqui nesse buffet. Enfim,
São várias opções, né, que tem aqui, você pode vir escolher, e com certeza por ser no mercado acaba sendo um pouco mais econômico do que seria num restaurante, e essa fica a nossa dica para vocês, parcialmente, porque a outra dica fica ali pertinho, ó, na janela, onde a gente vai olhar pro lado. Olha só que linda que é a vista por aqui, ó. Então aqui eu vou botar no mapa onde que é, mas é a lagoa que tem aqui, bem próxima da praia. Olha só, baita visual. E aqui, se tu chegar no momento certo, der sorte, tu pega uma dessas mesinhas e come aí com essa vista super linda do lago. Olá, ¿qué tal? Serían 2 tacos de cochinita. Para comer aquí. Para comer aquí, sí. Esto lo puedo comprar también en kilo, ¿no? Y llevar solo las tortillas. Sí. Ah, dale. Sale más económico, ¿no? Ah, dale. El taco, ¿no? Ó, a dica dela aí, que eu perguntei, é que em vez de tu ir lá e pedir o taco, tu pode vir comprar, ó, essa tortilha que ela faz aqui à mão por 36 e pedir esse mesmo recheio do taco aqui que a gente pegou agora de cochinita, pegar por quilo. Sim, por favor. Ó, é que ela tá botando então a cochinita, que é basicamente carne, esto es carne de puerco, ¿no? Pero marinada. Guisada. Dale. Então tem essa opção de tu pede pra ela montar um taco, ou tu compra a tortilha ali, tu compra o recheio aqui, a cochinita por quilo, e tu mesmo monta lá na mesa. Dale. E aí a gente pediu pra ela se o molho que ela ia colocar era muito picante, ela não soube muito dizer, daí a gente pediu pra ela colocar a parte, né? Ela vai botar num potinho pra gente experimentar melhor. Exato. Fica aí a dica. Melhor dica, não coloquem... Dale, genial, gracias. Cara, não coloquem nada direto na comida de vocês, assim, sem antes provar, porque, enfim, eles sentem a pimenta de outra forma, de uma forma que a gente não tá muito bem acostumado. Então, às vezes, pra eles, o que não pica muito, pica sim, mas é aquela coisa que não incomoda eles, né? Já a gente acaba sentindo um pouco mais. E galera, a gente tá aqui mostrando algumas opções econômicas, né? Não é exatamente o que você precisa pra almoçar. A gente pediu 2 tacos, cada um vai comer um. E é pouco, eu diria que uns 3 tacos alimenta bem, assim. Um taco é mais pra preencher um pouquinho a barriga. E pra mostrar, né, pras pessoas como é que é comer aqui no mercado, o que tu encontra, enfim. Ó, aplicando aqui a salsinha que ela colocou. Ela deixou. que pica. Ela falou que pica, ó, já tá se desmanchando, a gente deveria ter pedido tortilha doble, é. Picou? Muito? Chega a incomodar. Chega a incomodar? É, fortinho. E cada taco desse daqui saiu por R$ 41,50, né? A gente costuma comprar esses tacos fora da zona hoteleira por 18, 25 e costumam estar maiores, né? Melhores... Mais coisinhas eles colocam. Mas é aquela história, se talvez tu tá aqui na zona hoteleira, tu não quer arriscar ali comer num mercadinho, ou tu não quer ir para um restaurante, quer realmente alguma coisa mais acessível, eu acho que do mercado pro restaurante talvez não dê tanta diferença, assim. Mas é que tem bastante opção de comida, variedade, né? Então às vezes se não é um taco que tu quer, se é comer só uma salada, alguma coisa assim, já costuma valer mais a pena. É que o mercado eu diria que é uma opção interessante caso você não esteja tão acostumado com a comida mexicana, porque tem ali um sushi, tem um prato de arroz com frango, então dá pra fugir ali um pouco do que é picante, assim, né? Tem várias opções mesmo, então esse é o diferencial, assim, né? E a gente tá comendo os tacos aqui realmente só porque a gente vai comer taco nos 2 lugares e pra mostrar pra vocês. E porque a gente ama. É, realmente é muito gostoso. Essa carne de cochinita, né, ela é bastante molhada, assim, ó, tem bastante molho, então a tortilha, ela meio que se desfaz, assim, né, mas é bem saboroso. Meu, tô acostumado já um pouco com a pimenta, mas essa pegou. Pegou, né? Pegou, nossa senhora. E engana, né, tu olha assim, não parece que é tão picante, né, olha só a corzinha dela, não é nem vermelha, mas é que tu se engana, né, e pega forte, mas ó, vou dar mais uma chuchadinha aqui só pra me acostumar ainda mais. E nos 2 lugares a gente pagou com o nosso cartão da Nomad. E fica aqui uma baita de uma recomendação, porque isso aqui é praticidade. Você pega, coloca reais no aplicativo da Nomad, converte para dólar e aí na hora de pagar é só aproximar o cartão. Pode ser tanto cartão físico quanto cartão virtual direto do celular.
É super prático porque você não precisa ir em casa de câmbio, trocar dinheiro, ter aquele cuidado com as notas que talvez você não está tão acostumado, ou até mesmo cuidar com as notas falsas, porque isso é algo que acontece no mundo inteiro. Então o cartão da Nomad traz praticidade nesse sentido. E a gente vai deixar aqui o nosso cupom, o Dias Por Aí, que você cria sua conta com ele e ganha até $20 de cashback na primeira conversão. Lembrando que essa conversão precisa ser feita num período de 15 dias depois da aprovação da sua conta para valer esse cashback. E uma outra coisa que tu pode usar o cartão da Nomad também, se tu não trouxe dinheiro físico para trocar, é usar o cartão para sacar. Sacar dinheiro físico, que às vezes tu usa para pagar o ônibus e tudo mais. Mas olhem só, as notas é 50, 100, muita moeda também eles usam. E eu vou falar para vocês que eu sou péssimo contando dinheiro, a Júlia vive falando que eu não sei contar dinheiro. E realmente, eu me confundo bastante com as notas. Então ter o cartão é um grande facilitador. Por quê? Porque eu olho o preço, eu aproximo o cartão, eu confiro no celular e eu não preciso me preocupar com o troco. Entendeu? Pra quem tem essa dificuldade ali de, opa, vou te dar 200 aqui, ó, pega 200, na real tem 300. Eu sou essa pessoa. Então acaba que é um grande facilitador para pessoas assim que nem eu, que são um pouco desatentas. E além disso, você consegue depois controlar ali seus gastos direto no aplicativo, que fica tudo registrado. E um ponto positivo também da Nomad é que não tem taxa de abertura de conta, não tem taxa de anuidade e ainda tem um outro benefício bem interessante, que é a sala VIP em Guarulhos. Então, para quem vai pegar um voo internacional de lá, pode acessar a sala VIP também. Ó, vocês lembram que antes a gente pegou ali do Chedral e foi por esse caminho aqui, mas bem na frente tem uma praia, então a gente vai aproveitar agora esse período pós-almoço para descobrir como é que é essa praia. Na verdade a gente nunca veio aqui, mas eu sei que o nome da praia é Praia Caracol, então vamos ver como é que é. E assim você já ganha então mais uma opção de praia, né, no seu rolê econômico por Cancún. Essa daqui a gente ainda não conhece, mas por que não aproveitar e conhecer agora, né, já que a gente está tão pertinho. Exato. Cancún aqui tem várias praias, é impossível a gente mostrar todas, né? São, para vocês terem noção, 20 quilômetros de extensão, mais de 20 quilômetros, então são várias as praias. A gente está focando aqui no que é mais prático, no que é mais acessível, partindo ali daquele ponto de ônibus que a gente desceu, né? Então só aqui a gente já conseguiu mostrar 3 praias, né? Se quiser caminhar mais um pouquinho, consegue ir para outras também. E de curiosidade, aqui onde a gente está agora, logo em frente você pega o ônibus para voltar para a região central. Então fica um baita convite aí para conhecer esse lugar também. Assim é então a Praia Caracol. Tem vários guarda-sóis, eu imagino que eles sejam talvez pagos. Pra cá, ó, tem algum restaurante que pode talvez dar um apoio aí para tomar uma água de coco, pedir alguma bebida. Um trapiche, um mole, eu não sei como é que é o nome desse negócio, mas tem também. E o mar parece uma delícia, na verdade, bem parecido com aquele que a gente estava. Agora já está um pouco mais escura e as nuvens já estão um pouco mais carregadas, mas ainda assim dá para curtir um pouco mais da praia, né? O pessoal vem aqui, ó, faz um acampamento, a gente já vai montar o nosso, para continuar aí o nosso dia. Mas eu me impressionei aqui que esse lado também tá bem calminho, ó. Tá realmente uma piscininha. E bom, galera, a gente vai aproveitar um pouco mais da praia, mas o vídeo se encerra por aqui. Para voltar para casa, é aquele mesmo esquema de pegar o ônibus e parar perto ali da hospedagem. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A ideia foi realmente trazer como aproveitar Cancún de uma forma econômica, sem gastar muito, um destino que é bem conhecido por seu lado luxuoso. Então, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreve no canal e um beijo e até qualquer dia por aí.